Bom dia, pessoal. Bom, vamos falar um pouquinho aí, né? O nosso webinar de hoje, né, como o Kleber colocou, é a gente trazer para vocês aqui como é que está o cenário, né, com o advento da Lei Complementar 227, né, em relação aos riscos de multa por inconsistência dentro do XML dos documentos fiscais, né? A gente sabe que quando a lei foi sancionada, ela trouxe uma menção de entrada em vigor de algumas multas a partir do quarto mês, do primeiro dia útil do quarto mês subsequente à publicação. Só que a partir dali surgiram algumas dúvidas. Por quê? Porque em PES tem a Lei Complementar 227, também foi publicado em dezembro aquele ato conjunto número 1 da Receita Federal, aonde ele trouxe algumas menções em relação a essa entrada em vigor. Então, a gente vai colocar alguns pontos aqui nesse webinar, esclarecer algumas dúvidas neste sentido, tá? Deixar claro o que é o ano de 26, o que nós precisamos continuar cumprindo no ano de 26 e o reflexo desse risco de multa perante a lei complementar e o que falta ainda para que seja efetivamente válida a questão da lei complementar, tá? Bom, então vamos lá. Nesse primeiro contexto aqui geral que eu quero passar para vocês, do IBS e da CBS, a gente sabe que esse novo modelo de tributação, ele tem forte dependência dentro dos documentos fiscais, né? Lá dentro, toda a estrutura, todas as regras do IBS e CBS estão detalhadas por operação, né? O que é isso? Toda a comercialização, toda a transferência, toda operação de outras saídas, amostra grátis, bonificação, cada operação fiscal tem a sua incidência, a sua tratativa de IBS e CBS e a sua forma de estar ali dentro nas tags, afirmando, né, como que está ocorrendo aquela operação para fins do próprio IBS e CBS. E a partir de então, é um cenário que a gente sabe que quando a gente manda essa informação e o documento ele é autorizado, o fisco ele já tem essa informação ali, né? E tudo está se caminhando para que ele tenha isso cada vez mais consistente, ele consiga de forma cada vez mais rápida auditar essas informações e validar se aquela operação que o contribuinte está fazendo está com a incidência correta, certo? E com base nisso, veio a primeira lei, que é a 214, trazendo essas regras, a 227 estabelecendo a base normativa desse novo sistema, incluindo a obrigatoriedade da informação correta e completa, incluindo a dependência de dados digitais para apuração e controle, e a previsão dessas penalidades por descumprimento de dessas obrigações acessórias. Então, quando ele fala do cumprimento de obrigação acessória, né, o que vem a ser isso? É as tags, a forma como está estruturado para aquela operação o IBS e o CBS, tá? Obviamente que no contexto da reforma, a gente vai ter uma declaração que adere, né? Que num primeiro momento vai entrar para algumas atividades. Então, com base nesse contexto, tá? Desses tópicos da lei complementar, que o fisco vai conseguir analisar se essa estrutura de informação ela está coerente, ela está completa, para que ele possa, de forma automática, fazer a aplicação dessas multas. Porém, para que isso ocorra, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ainda falta algumas regulamentações, tá? É isso que a gente vai falar aqui no decorrer de todo o nosso webinar. Vamos falar um pouquinho aí dessa questão da obrigação acessória e a base de risco. O ato conjunto, o que ele trouxe, né? Esse ato conjunto que foi publicado em dezembro pela Receita Federal. Ele trouxe que os documentos fiscais têm que ter o destaque do IBS e da CBS
O ato trouxe a obrigatoriedade de uso nos documentos fiscais, quais são os documentos fiscais que estão dentro desse rol, que contemplam o IBS-CBS, visto que a gente viu aí que já surgiram, inclusive, novos documentos fiscais, né? Substituindo o que antes era fatura, né? Porque fatura não é documento fiscal. Então, entraram alguns documentos fiscais exatamente para atender a questão do IBS e da CBS. Entrou-se também essa nova declaração ADERE, né? E a questão de ter a incidência desses novos tributos por operação. O que a gente entende que ele tem uma alta complexidade. Porque quando a gente pega a tabela do CBNEF não, da Seclastrib, desculpem, a gente vê que para cada operação existe uma regra de tributação. Essa regra de tributação, como a gente já falou até em outros eventos aqui da Compliance, ela não se conversa com a atual regra sistemática do legado, do ICMS, por exemplo. Um item que, para fins de ICMS, ele pode ter uma redução de base, não necessariamente ele vai ter uma redução de alíquotas para fins de IBS e CBS. Então, são esses pontos que precisam ser atentados dentro do XML e que vai ser o olho da Receita Federal, um dos olhos da Receita Federal, para que ela possa aplicar a questão da penalização, tá? da autuação, das multas, tá? E nesse contexto, isso vai criar um ambiente onde qualquer inconsistência pode gerar uma divergência automática entre os documentos fiscais, entre essas declarações, né, e o próprio sistema do fisco. Por quê? Por conta da apuração assistida. Ele já vai ter automaticamente, no momento em que a nota ela é autorizada, ele já vai ter todo esse cruzamento lá para que ele consiga avaliar essas inconsistências, que vai ser a chave para a aplicação dessas multas, tá? Então, o ano de 26, o que ele está sendo para a gente como contribuinte? Ele está sendo um ano educativo, né? Por que educativo? Porque os pontos mais relevantes do ato conjunto, que é a suspensão temporária de penalidades, sem multa, por ausência de preenchimentos ou erros nos campos do IBS e CBS, num primeiro momento, esse ato, ele trouxe que seria válido a partir do primeiro dia do quarto mês após a publicação dos regulamentos, né? E aí o pessoal pode falar, Michela, mas já não está publicado dentro da Lei Complementar 214, todo o regulamento, e algumas alterações dentro da Lei 227? Pessoal, a gente tem que se atentar, esse é o ponto. As leis, elas estão trazendo o ordenamento jurídico desses novos tributos, né? Traz a sua composição, a sua sistemática de apuração, de incidência. Só que nós temos também o comitê gestor, né, que precisa trazer as regulamentações complementares, que é o que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, tá? Para que se faça sentido a sistemática da entrada em vigor a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente à publicação desses regulamentos complementares, tá? Então, além disso tudo, a apuração em 26, ela é informativa, ela não tem o efeito financeiro, mas a gente precisa se atentar que, para que o contribuinte continue sem a obrigatoriedade de ter o recolhimento, a cobrança do IBS e CBS, ele precisa continuar enviando essas informações dentro do XML do documento fiscal. Essa é uma condicional para que a Receita não cobre dele lá na frente o imposto, tá? Então, ele atrelou isso. Então, 26 a gente precisa continuar mandando. Não tem um efeito financeiro, ela é uma informação, ela é um dado informativo e a gente precisa continuar cumprindo isso aí. As regras de validações, elas não estão ativas ainda perante a Receita Federal, como está a menção na nota técnica 1.34, que saiu de dezembro, mas a gente tem que mandar. Então, esse ano, ele é tratado como um ano teste,
ele vem sendo tratado como um ano de adaptação dos sistemas, certo? E de validação desses dados, que a qualquer momento a Receita vai ativar essas regras e a gente vai estar sujeita a essa validação por parte da Receita Federal. E tratando toda essa adaptação agora, a gente se respalda de eventuais problemas lá na frente, na correria do dia a dia, para fazer a emissão da nota fiscal e o dado nascer correto, tá? Então, um ponto de atenção importante aqui que a gente coloca dentro da questão do IBS e CBS é: quando se fala em aplicação de multas, pessoal, ainda não foi publicado o regulamento comum do IBS e da CBS. A gente tem a Lei 214, temos a 227, ela traz todo o ordenamento jurídico dessas contribuições, tá? Só que ainda falta essa regulamentação complementar, digamos assim, né, do IBS e CBS. Então, o ato lá da Receita Federal, ele traz exatamente essa menção, que, salvo engano, é o artigo 3º daquele ato conjunto de dezembro, ele traz exatamente esta menção. As multas serão aplicadas a partir do primeiro dia do 4º mês após a publicação desse regulamento. E esse regulamento que ele cita nesse ato, ele ainda não ocorreu. Ele vai ocorrer por parte do comitê gestor. Tínhamos a previsão que era para ter sido publicado esse regulamento antes do carnaval. Isso não ocorreu, né? Então, se ocorrer a publicação dele agora no mês de março, considerando essa regra, quando que entra em vigor a questão das multas? A partir de 1º de agosto. A cada mês, né, que não ocorreu o sancionamento, a publicação desses atos regulamentares, a aplicação dessa multa, ela é sempre para o mês seguinte. Lembrando, pessoal, que isso não desobriga o contribuinte a popular, a enviar os dados do IBS e CBS, tá? É um ano teste, não tem o efeito financeiro, mas, embora não tenha penalização por hora, por conta da falta de publicação desses regulamentos complementares pelo comitê gestor, a gente precisa continuar enviando, tá? Para se assegurar cumprimento de obrigações acessórias, que ele entende ser essas tags do IBS e CBS, um cumprimento de obrigações acessórias, bem como a questão dos eventos da reforma tributária, que também vai estar dentro, vai ser uma parte do documento fiscal, certo? Para que a gente não tenha essa cobrança futuramente, tá? Não é só as tags, lembrando que são essas obrigações? São os envios dos eventos, são as informações dentro das tags do XML, então a gente precisa se atentar a isso, tá? E aí, considerando essa questão que as penalidades passam a entrar, aplicação de multa, a partir do 1º dia do 4º mês subsequente, nós estamos falando que se ocorrer em março, passa a valer março, abril, maio, junho, em julho. Se for em abril, em agosto, e assim sucessivamente. Tem a expectativa, tá? Que ainda em março, a gente já está praticamente na última semana de março, né? O comitê gestor publique esses atos complementares. Tem-se a expectativa. Se vai acontecer, eu particularmente acredito que não, né? Por quê? Porque quando a gente olha questões do próprio comitê gestor, ainda muita coisa falta ser definido, inclusive de representantes. Então, eu acredito que isso não ocorra dentro do mês de março, né? Cada mês a gente vai vivendo aí esses momentos que está passando aí dentro da questão da reforma tributária, acompanhando para a gente ver qual que é a expectativa dessa publicação, tá? E aí, falando um pouquinho, onde estão os riscos reais de multa, tá? O que a gente tem? Apesar da gente ter uma trégua inicial, digamos assim, né? Os riscos, eles não desaparecem, tá? É importante a gente deixar isso claro. Eles apenas foram postergados, de certa forma, pela falta da publicação desse regulamento complementar até a presente data. Mas isso, gente, não
nos coloca numa situação confortável. Por quê? Porque é um período de adaptação, como a gente vem falando. A gente precisa estar atento à classificação correta da operação, à classificação correta daquele dado mestre de material, à classificação correta do cadastro de participantes, para que a gente consiga integrar esse dado da forma mais correta possível e construir as tags da forma correta de acordo com a operação que o contribuinte está fazendo. Certo? Quando que acaba esse período de adaptação dessa dispensa? Quando os erros deixarem de ser algo tão evidente e a gente tiver um cenário mais seguro em relação a esses dados, porque a gente sabe que essas inconsistências vão gerar multas. A gente sabe que o conceito inconsistência para o fisco, ele é muito abrangente, né? A gente sabe que hoje, corrigir algumas informações no documento fiscal, a gente tem carta de correção que a gente consegue fazer. Com o advento da reforma, isso muda um pouquinho, né? Imposto nunca pôde se corrigir por carta de correção, e isso não muda na questão do IBS e CBS. Mas a gente tem que lembrar que uma incidência classificada errada, você tem todo um trabalho para fazer aquela recuperação do imposto pago a maior. E não vai ser tão simples assim com a questão da reforma. Né? A gente hoje tem uma carta de correção para corrigir alguns dados. Hoje a gente tem prazo de cancelamento de documento fiscal, né? 24 horas. Quando tem algum problema, você consegue fazer o cancelamento do documento. Isso com o advento da Lei Complementar 227, com o advento da imposição de multas, não vai ficar tão simples assim como é hoje, quando a gente tem um problema e a gente está dentro desses prazos que a gente pode cancelar, inclusive, o documento fiscal. Então, a gente tem que se atentar que, inclusive, cancelamento de documento fiscal, tá? A gente pode estar dentro dessas inconsistências e estar exposto à aplicação de multas, tá? Então, a gente precisa olhar um pouquinho com cuidado e com carinho para esse cenário aí, tá? As inconsistências entre sistemas, né? O modelo do IBS e da CBS, ele tende a cruzar a nota com a apuração assistida com declaração enviada, certo? Ele tende a cruzar uma operação de entrada com a saída. Ele vai cruzar contribuinte com contraparte. Então, inconsistências nesses pontos fica muito exposto, tá, a classificação de uma autuação. Mas se o contribuinte vier a cancelar aquele documento, ele pode, inclusive, estar ali no espelho daquela autuação. E um detalhe, tá? A Lei Complementar 227, ela está trazendo, inclusive, a menção de aplicação de multas por reincidência. Então, considerando que a Receita está caminhando para ter o cruzamento de todos esses dados de forma automática, né? Que assim que ocorrer a implantação da apuração assistida, a exposição vai estar muito maior. Então, a gente tem que tomar cuidado nesse sentido para evitar multa, porque vem a multa, o contribuinte tem o direito de apresentar uma manifestação de inconformidade no primeiro momento, e aí você só vai postergando aquilo. E a gente sabe que essas análises desses recursos de primeira instância, de segunda instância, isso sobe para o CARF, corre anos. Né? Então, quanto mais cuidado a gente tiver em relação a ficar exposto nesse sentido, melhor a gente está mantendo o ativo em relação ao IBS e CBS, tá? Os riscos típicos que a Receita pode olhar em relação a essa questão das multas. Divergência de base, classificação incorreta, como NCM, NBS, o regime, o tipo de serviço. Erros
no destaque do imposto e falta de vínculo entre os documentos, tá? O que a gente vê nessa questão de falta de vínculo? Um ponto que ela vai olhar, que ele entende inclusive como uma obrigação acessória, os eventos da reforma tributária, tá? Então, esse é um ponto que a gente vai ter que tomar um certo cuidado. Eventos, acredito que com o passar do tempo, ela é uma tabela que vai cada vez mais surgir novos eventos. Hoje já temos alguns que foram instituídos aí pela lei complementar, ou melhor, pela nota técnica, né? Mas acredito que com o amadurecimento dos cenários, o amadurecimento de todo o processo de implantação, a Receita vai cada vez mais aumentar a tabela de eventos da reforma tributária. E ela é um dos pontos típicos de risco. Então, a gente precisa se atentar nessa questão, tá? A questão das obrigações acessórias que continuam válidas, né? Mesmo sem multa inicial, a obrigação de informar não foi dispensada, tá? Apenas a penalidade foi suspensa. Então, o que isso significa? Que 26 a gente pode gerar passivos futuros, dados errados podem gerar passivos futuros, pode alimentar uma malha fiscal e pode exigir retificação em massa, tá? 26, qual obrigação acessória que a gente tem hoje que ela continua existindo, mas deixa-se de declarar os novos documentos fiscais emitidos a partir de janeiro de 27? O EFD Contribuições. Ele vai se manter para carregar controles de saldos, certo? Alguns documentos, alguns lançamentos contábeis que circulam lá no F100 da vida e no caso aí de despesa de depreciação, que tem registro específico, mais registros como o A, o C, o D, que levam documentos fiscais, documentos emitidos a partir de janeiro 27 não mais circularão dentro do Contribuições. Então, a gente vê que ele vai ter uma vida aí por um período de 5 anos, que é o período de composição desses saldos e carregar eles dentro dos controles aí do 1100 e 1500. O SPED-CMS, pessoal, ele vai continuar sendo entregue. E em 27, ele passa por um pequeno ajuste para carregar por hora, lá no registro C, no C100 e no C190, as informações do IBS-CBS, né? Acredito que até o final aqui de 26, a Receita solte as tratativas em relação ao registro A, tá? Isso ainda não aconteceu. Ela soltou em relação ao C que carrega o documento mercantil, modelo 55. Mas, em relação à nota de serviço, ela ainda não se manifestou. Acredito que até o final do ano isso deva acontecer. Até porque nota de serviço a gente vem acompanhando, que é um cenário sensível, né? A emissão dessa nota com a TAG vem passando por muitos problemas aí por conta do lado da Receita Federal, do padrão nacional, né? Então, eu acredito que até o final do ano saia alguma coisa nesse sentido. Os novos documentos fiscais que estão sendo implantados, né, que tiveram notas técnicas, que já estão em viés aí de desenvolvimento, de implantação para os contribuintes, né, que vem substituindo, por exemplo, a NFAG, substituindo conta de consumo de água, a NFCOM. Esses documentos fiscais já têm a orientação de como serão escriturados dentro do SPED. Cada um tem o seu modelo e lá já tem essa orientação de como é que ele vai ser escriturado. Então, ele passa a compor o SPED-CMS. E aí o SPED-CMS, retificando, ele continua tendo a obrigatoriedade de ser declarado aí no ano de 27 normalmente, tá? Só teve a particularidade mesmo por hora do contribuições. Tá bom? Risco de efeito retroativo operacional. O que é isso, né? Os dados eles são usados para fazer a calibração dessas fiscalizações, validar modelos de riscos e preparar os cruzamentos para a partir de 2027, certo?
Então, empresas com dados ruins podem ser priorizadas para fiscalizações. E aí, tendo essa fiscalização, né, a partir de 27, considerando que já vai estar rodando bonitinha a apuração assistida por parte do governo, já vai estar mais maduro as informações dentro do XML da NFE, considerando esses dados ruins dentro da tag, as regras de validações elas já estarão ativas, né? A gente entende que isso abre espaço para uma fiscalização de forma muito rápida, né? E a partir do momento que tem essa fiscalização, a partir do momento que isso é detectado, essa inconsistência, o fisco pode não necessariamente abrir para uma retificação, uma correção. Ele pode já te atuar de forma muito rápida, tá? Que é o que está previsto dentro da 227, tá? Os tipos de inconsistências mais críticas, né, que a gente entende, com base nesse modelo da reforma. Estruturais, né? O que vem a ser as estruturais? A ausência dos campos de IBS e CBS, layout incorreto de documento, certo? Tributário, base de cálculo incorreta, alíquota divergente, considerando que dentro de alíquota a gente tem que observar as regras de redução, observar se aquele item está enquadrado com aquela C-Class-TRIB correta, que é o que determina a sua tributação integral, ou a sua redução, ou a sua suspensão que seja, tá? E erro no débito e no crédito, né? Um imposto apurado errado, consequentemente, ele recolhe errado, consequentemente, ele é apropriado de forma errada. Ele é recolhido a maior ou a menor, ele é apropriado a maior ou a menor. E isso são uma das inconsistências mais críticas que podem existir. Então, a gente precisa se atentar a todas essas partes, tá? Um outro ponto, dados cadastrais, né? NCM, classificada correta, NBS para parte de serviço classificado correto, indicador da operação para parte de serviço classificado correto, natureza da operação classificada correta, que hoje isso está atrelado ao CFAP, vínculo incorreto entre as operações. Então, a gente precisa se atentar a esses pontos, porque são pontos sensíveis que a Receita vai olhar para enquadrar a possibilidade de uma autuação ou não, tá? Parte sistêmica, falha de integração entre RP e módulo fiscal, divergência entre os módulos, por exemplo, estoque, faturamento, fiscal, a parte das apurações, a gente precisa se atentar a isso, tá? Porque são pontos sensíveis, né? E um outro ponto que a gente precisa colocar aqui. Quais são os impactos esperados das multas após o ano de 26? Por que após? Porque, como eu coloquei aqui para vocês no início da nossa conversa, a lei ela depende ainda da publicação desses regulamentos complementares. Com base só no contexto jurídico da Lei Complementar 227, existe uma exposição, mas o fisco não consegue fazer aplicação dessas multas. Por quê? Porque ele vai de encontro com a publicação do ato lá de dezembro, que trata lá no artigo 3º da publicação complementar. E que essas multas passam a ser incidentes, né, devidas a partir do 1º dia útil do 4º mês subsequente à publicação desses atos complementares, tá? Mas a gente precisa se atentar que a partir de 27, essas multas, né, considerando que o cenário receita, né, nessa implantação, nesses ajustes que os documentos vêm passando, vai estar mais redondo, a gente precisa se atentar que as multas elas vão ocorrer em erro de documento fiscal,
que eles podem interpretar como essas inconsistências, omissão da informação, que é a palavra omissão, ela é muito interpretativa, então a gente precisa se atentar a isso, certo? E a inconsistência dessas informações entre XML e apuração assistida. A gente vai precisar ter um olhar muito crítico nesse sentido, porque a leitura que se faz dos requisitos para aplicação dessas multas, quando ele trata de conceito de inconsistência, conceito de omissão, é muito abrangente. Então, quanto mais cuidado a gente tiver nesses cruzamentos, quanto mais cuidado a gente tiver em carregar essas informações de forma correta dentro do documento fiscal, mais segurança a gente tem e menos exposto a gente fica em relação à Receita Federal, considerando que esse cruzamento vai ser todo automático a partir de 27. E quais que são os pontos que a gente entende aí como uma recomendação mais estratégica e prática, né, para mitigar esses erros? Usar o ano de 26 como um ano de saneamento, pessoal. Olhem, é um ano de teste, é um ano que está se implantando muitas regras, é um ano para a gente olhar como saneamento, validar todos os dados fiscais, ajustar todos os dados mestres, como cadastro de materiais, como operações, como regras, olhar cada operação fiscal, o qual é a Seclastrib pertinente para aquela operação, classificar aquele item. Item a gente sabe que ele é extremamente importante dentro do XML, ele tem a sua amarração, a sua classificação que vai para dentro do SPED-CMS, isso ainda vai permanecer. Então, a gente precisa olhar, considerando que hoje, quando se fala de uma fiscalização, quando ela é iniciada, ele parte do SPED-CMS, a gente tem que ter em mente o seguinte: sendo implantada essa apuração assistida, automaticamente o fisco já vai cruzar esses dados. Então, a gente precisa olhar esse ano como um ano de saneamento para se assegurar dessas informações lá dentro, tá? Revisar os processos de integração, tá? Isso é extremamente importante, porque vamos pensar, o dado integrado, existem regras de validações que a gente faz a leitura, que elas são regras impostas pela Receita Federal, mas existem dados que a gente não tem a validação. Então, uma vez populado a tag, se não existe uma regra de validação ativa para aquela tag, obrigatória por parte da Receita Federal, se populado, vai passar. E considerando que vai ter essa informação, essa apuração assistida, né? A gente tem que ter esse cuidado, como que a Receita vai enxergar isso? Então, é importante que se olhe isso. Simular essas apurações de IBS e CBS para ver qual é o impacto financeiro que isso vai trazer, porque hoje a apuração, você recolhe o imposto no mês subsequente. Com a questão da reforma, como que isso vai ficar? A partir do momento do pagamento daquele documento fiscal, já se segrega o que é pagamento fornecedor e o que é pagamento IBS-CBS. Pelo menos, vamos dizer que 90% de toda operação vai ser assim, certo? No momento do pagamento, por conta de toda a movimentação, hoje praticamente isso é automática, esses eventos financeiros. Então, a gente precisa olhar isso. A gente precisa monitorar essas inconsistências, tá? Ter esse olhar crítico dentro dos dados fiscais, dentro do RP de origem, dentro de como isso está integrando, tá? Para que a gente consiga levar isso de forma mais redonda possível. Tudo isso, pessoal, por quê? Tá? Então, Michela, teremos a aplicação da multa a partir de 1º de abril? Considerando esse ordenamento dos fatos ocorridos entre a lei complementar, entre esse ato da Receita Federal, não, porque o comitê gestor, por hora, não soltou os regulamentos complementares. Contribuintes, isso significa que vocês podem mandar os documentos fiscais sem as tags do IBS e CBS? Não, precisa ser enviada essas tags, tá?
precisa ser analisada essas operações. O que a gente tem nesse momento é uma postergação dessa entrada em vigor da aplicação das multas, considerando que o comitê gestor ainda não publicou esses regulamentos complementares. Dentro desse contexto da multa, entra a questão das obrigações, do XML atender todas essas obrigações, que além das tags que a gente está falando, eventos, que já está instituído pela nota técnica, tá? Regulamentos complementares, regras fiscais complementares que estão por vir, tá? Então, a gente precisa se atentar. E o calendário que a gente tem, né, considerando esse prazo, é que se publicar em março, como eu falei há pouco, isso entra em vigor em julho. Se publicar em abril, em agosto, e assim sucessivamente. O que a gente queria trazer para vocês hoje aqui nesse webinar, falando, além de falar um pouquinho desses riscos, ela não entra teoricamente agora a partir de 1º de abril, pela falta da complementação, da publicação dos regulamentos complementares, tá? A gente vai acompanhando cada capítulo que está se falando sobre esse tema, sobre essa estruturação do comitê gestor, sobre essa estruturação desses regulamentos complementares, e aí a gente vai colocando essas matérias aí nos nossos canais, compartilhando aí com os nossos clientes e parceiros. O momento em que isso tiver mais refinado, né? Para que a gente fala, opa, a partir de tal mês agora eu preciso, né, tá mais com a minha sirene ligada aí por conta de estar exposto a isso, tá? Então, pessoal, o que a gente queria trazer para vocês nesse momento é isso, é apresentar um pouquinho desses riscos, apresentar um pouquinho desse prazo para entrada em vigor, né? Como que isso está sendo visto e entendido de acordo com o que a gente tem publicado aí pelos tributaristas, tá? E colocar um pouquinho a nossa visão em relação a isso. Se atentem lá no ato conjunto, número 1 de 25, que foi publicado em dezembro, se não me engano foi 22 de dezembro, tá? Ele não elimina o risco da multa, ele apenas cria um período de adaptação sem a penalidade. Observem que lá no parágrafo 3º, ele traz a menção de que a aplicação da multa ocorre após a publicação dos regulamentos complementares, tá? E aí tem a menção na lei complementar tratando do 1º dia do 4º mês subsequente à publicação desses regulamentos, tá? Então, assim, é importante a gente ter isso em mente. 26, ele é um ano teste, sem multa, mas com obrigação de ter as tags, tá? E 27, ele é um ano de fiscalização efetiva baseada nesses dados coletados. Então, a gente tem que se atentar a isso, tá? E qualquer novidade que a gente tiver, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao tema, tá? Fiquem à vontade aí para procurar a compliance. Dentro do que a gente conseguir, a gente vai ajudando vocês, vai esclarecendo os cenários, tá? E a gente está à disposição para qualquer dúvida.